ele não tem amor próprio nenhum. Ele vai, cada dia que passa, se sentir menor, pior. Ele vai começar a ter ciúmes, crise de insegurança, pode gerar ansiedade. Então, essa coisa de tentar ser bonzinho demais, ela só acarreta N outros problemas. Olá, eu sou Mila Benevides, sou terapeuta e mentora e hoje a gente está aqui para um bate-papo incrível sobre relacionamento, dependência emocional com o Gabriel. Gabriel, fala mais um pouquinho sobre você para o pessoal conhecer. Então, Camila, vai ser um prazer ter esse bate-papo aqui com você, entender um pouco mais sobre os relacionamentos e como é que eles funcionam, né? Eu, atualmente estou num relacionamento já, vai fazer 3 anos, e eu já passei por relacionamentos muito conturbados, entendeu? Então, acho que vai ser um papo muito útil. Então, Camila, eu atualmente estou muito bem no meu relacionamento, mas assim, pensando no cara que tá solteiro hoje, como ele vai encontrar a mulher ideal pra ele? Como ele sabe assim, essa mulher é ideal pra mim ou essa aqui é furada? Existem vários pontos que a gente pode levantar aqui, né? Mas eu gosto muito de alertar vocês, principalmente para aquela mulher que os primeiros encontros é sensacional. Normalmente chega para mim assim o cliente, né? Camila, mas os primeiros encontros eram incríveis, a mulher fogosa, quente, carinhosa, papo legal. Só que aí, às vezes, vocês não percebem pequenos sinais que denunciam e entregam se essa mulher é ou não uma mulher manipuladora, né? Entendo. Existem diferenças entre uma mulher sábia, feminina, madura, de uma mulher manipuladora. São diferenças sutis ali, que às vezes vocês se encantam pelo feminino e não percebem. Coisas bem sutis, que a gente pode até aprofundar mais aqui. Por exemplo, a mulher mais feminina, mais delicada, a mulher no seu polo, que a gente fica brincando, de polaridade feminina e masculina, né? A mulher sábia, madura, ela vai deixar você ser o homem da relação. Por exemplo, você vai num restaurante com uma mulher, aí você senta lá e do nada você começa a conversar e ela vira assim, nossa, você tem um sotaque estranho. Por que ela tá olhando isso agora? Normalmente uma outra mulher poderia falar diferente. Nossa, seu sotaque é interessante. Percebe a sutileza de uma manipulação? Para uma mulher mais sábia, a mulher mais sábia, gente, ela sabe receber o homem. O feminino, ele é receptivo. O nosso corpo se abre para o masculino. Isso é biológico, né? Então, a mulher, ela recebe, ela deixa esse homem entrar na vida dela. A mulher manipuladora, não. Normalmente, os primeiros encontros, ela mais observa do que fala. Ela vai observar você. Para quê? Para pegar informação. Para depois conseguir usar isso. São pequenos sinais, assim. Essa mulher, ela vem com promessas, normalmente vem com histórias de fragilidade. Aquela mulher que tem um passado, aquele passado todo turbulento, um monte de ex cagado, um monte de ex cheio de problema. E aí ela vem, e aí ela pega os famosos homens salvadores, que a gente chama. O que é isso, né? O homem tem muito forte dentro dele o arquétipo do herói, que a gente chama. O que é o arquétipo do herói? Aquela ideia de salvar a donzela da torre. Uhum. E aí, às vezes, e as manipuladoras são muito boas nisso, elas contam uma história para vocês. Ai, mas meu ex era abusivo e ele fazia isso, e eu sofri, eu tô toda endividada e não sei o quê. Aí o salvador, ai, minha donzela. Só que tem um dragão. O dragão provavelmente é o ex abusivo, que ela vai voltar assim que ele fizer assim. Então, vocês precisam começar a analisar mais o histórico dessa mulher. Não que você não pode ter empatia com o passado de uma mulher, mas uma mulher bem resolvida, ela vai falar pra você, eu tive um relacionamento passado, mas tá tudo resolvido. E o seu? Entendo. E assim, a gente viu esses pontos pro cara que tá solteiro, né? Mas um cara que já tá dentro de um relacionamento, como é que ele se faz? E ele é um cara que tem um perfil masculino dele muito forte, mas ele não tá conseguindo trazer isso pro relacionamento. Como é a melhor maneira dele abordar isso e conversar com a parceira dele? Hoje, infelizmente, por N motivos, nós mulheres estamos assumindo uma postura muito de força, agressividade e liderança. Só para pontuar, né? O que seria
o posicionamento feminino, o que seria o polo feminino, né? A mulher, na sua natureza, ela é naturalmente mais calma. A natureza feminina é calma. Isso é tão lindo, né? Que até na biologia, no momento do ato sexual, da fecundação, quem vai até quem? O espermatozoide vai até o óvulo. O óvulo vai caminhando devagarzinho. Aí ele manda um sinalzinho e aí o espermatozoide vai. Então, a natureza feminina, ela é calma. Só que a gente, por N razões, por crenças que a gente carrega, por esse mundo que fala que ser mulher é fraco, né? Então a gente está assumindo um lugar de muque, de força e brigando com os homens. Só que esse lugar cansa, né? E aí, dentro de uma relação, o que eu mais vejo, e aí o homem tem que tomar muito cuidado, são mulheres querendo mandar no cara. Sim. É o que mais existe. Tipo, ela quase assume o papel de mãe desse homem. E as manipuladoras fazem isso muito. Então, o homem tem que tomar cuidado para não ficar abaixando demais a cabeça. Porque o homem, quando ele abaixa demais a cabeça, ele perde força, de verdade. Porque uma das potências do masculino é a liderança, a segurança, a dominância, essa autoconfiança que o homem exala, né? Se ele abaixa a cabeça para a mulher o tempo todo, como é que ele vai se sentir confiante se uma mulher de 1,50 m está mandando nele? Não tem jeito. Não é ninguém mandar em ninguém. Só que o que acontece na maior parte das relações que eu vejo é uma enorme falta de respeito. Sim. Um exemplo claro que eu vejo nos meus clientes são mulheres que começam a agredir os companheiros verbalmente. Tem agressões, mulheres, que são muito comuns e que a gente tem que parar com isso. Você não é homem para isso. Você não é homem para isso, não. Nem parece homem fazendo essas coisas desse jeito. Ai, que frouxo. Nossa, mas meu ex era muito melhor que você. Isso tudo é agressão verbal. E eu acredito assim, eu já passei por algumas coisas dessas assim, e quando o cara que passa por isso, quando ele não se revolta, ele fica muito travado, né? Aquilo ali gera alguns bloqueios nele, e às vezes o cara tem um sonho e tem projetos a realizar, e aí ele para de contar para a parceira dele e começa a viver aquele mundo ali só. E isso vai deixando a relação cair. Então, eu acredito que deve ter esse diálogo, né? Realmente Totalmente. conversar. O cara que tá querendo sair mais, se vê nesse polo que ele não é realmente o homem que ele gostaria de ser e quer ir para esse polo, tem que ter esse diálogo, né, com a parceira. E, assim, falando nisso, quais dicas, assim, quais comportamentos que esse cara pode começar a ter? Ele quer entrar agora no polo que ele realmente é um homem mais masculino, deixar o lado mais masculino dele vir à tona e a parte um pouco feminina de lado. Então, eu quero começar agora e não sei como fazer. Quais comportamentos eu posso iniciar? Primeira coisa, isso é mais profundo do que a gente pensa. Por que que o homem se associa com uma mulher dessa? Essa é a primeira pergunta. Normalmente, o homem se associa com uma mulher mais agressiva, tóxica, manipuladora, narcisista, porque ele tem um passado que, na maioria das vezes, está associado com a mãe dele. Às vezes, esse menino cresceu com uma mãe exatamente nesse perfil. Então, pensa a cabecinha de uma criança, 3 aninhos de idade, vendo uma mãe batendo no pai, xingando o pai, humilhando o pai, desonrando o pai. O que ele aprende? Ah, mulher é isso. Relacionamento é isso. Ele aprende, o homem aprende o que é mulher vendo a mãe e o que é homem vendo o pai. Se não for pai biológico, pai de criação. Então, isso já começa errado lá da infância. Então, às vezes, esse homem até quer assumir uma postura masculina, mas ele trava. Ele não consegue, aquela mulher domina ele. Porque a gente precisa trabalhar isso, a gente faz dentro do processo terapêutico e dos treinamentos, a quebra desses padrões emocionais dentro dele. Outra questão que é fundamental e que a maioria dos homens peca é a condução da relação. E quando eu falo condução, tem algumas mulheres que ficam bravas comigo, mas não é mandar na mulher, não é isso. Conduzir o relacionamento é o homem entender que a mulher é mais emocional. Isso é biológico. Eu sou mais emocional, então às vezes eu entro no meu emocional, eu começo a chorar, começo a gritar, começo a espernear. Se o homem não souber conduzir essa mulher, que é trazer ela para a razão, trazer é pontuar, posicionamento.
Exemplo, sei lá, a mulher tá dando crise de ciúmes, que acontece muito. Ela tá com uma crise de ciúmes, tá cismada com uma colega do seu trabalho, vão chutar. Você tá trabalhando, aí ela te liga no meio do dia e começa a gritar com você no telefone. Você tá dando pra fulana, que não sei o quê, tá pegando fulana, tarará. Qual a condução desse homem? Amor, o negócio é o seguinte, quando você estiver calma, a gente conversa? Tchau. Deveria ser assim. Mas a maioria fica tentando se justificar o quê, se ele não tá fazendo nada? Sim. Condução é muito simples. O homem precisa aprender a ler o feminino, entender onde essa mulher está, qual momento ela está e como que eu ajudo ela a sair desse momento de emoção demais. Qual que é o problema? A maior parte dos homens, principalmente os dependentes emocionais, ele também está na emoção. Então é dois na emoção, aí que rola as agressões dentro de casamentos, que é o que eu mais vejo. O casal nunca bateu um no outro. Aí começa a agressão verbal, agressão verbal. Você é um cachorro, você é uma... Aí um dia, essa mulher bate nele. Ele bate nela, aí começa. Porque os dois estão na emoção. Sim. Isso é mais comum do que a gente pensa. É verdade. E falando dessa parte de qual um comportamento aquele homem pode fazer para exercer mais o polo masculino dele, que a gente estava conversando anteriormente, que eu acredito que ser bastante interessante. Gostaria até de te pedir para explicar a importância disso. Que a gente está falando que às vezes a pessoa quando entra no relacionamento, o homem quando entra no relacionamento, até às vezes por exigência da mulher, ele perde o contato total com os amigos, né? E aí eu queria que você falasse a importância dessa, de sempre estar em convivência com outros homens, entendeu? Sim, sem dúvida. A primeira coisa que eu falo para os meus clientes é: vai buscar melhorar seu corpo físico. Academia, luta, são os melhores. CrossFit, por quê? Primeiro, mental, né? Conforme você vai trabalhando a mente, já vai ajudando, né? Segundo, produz testosterona. A testosterona ela é importantíssima para o homem. E o homem se sente bem quando ele está mais forte. Isso é inevitável. E, sem dúvida, a mulher também acha o homem mais atraente assim. Então, primeira coisa, academia. Não importa. Se você tem alguma limitação que não pode malhar, igual eu tenho clientes que têm problemas, às vezes, por um infarto, algo assim, tente fazer alguma coisa que dê para encaixar. Mas exercício físico é fundamental. Outra questão é, tenha momento solo. O que é momento solo? Você não vai pra farra não, né, gente? Mas momento solo, futebol, sair com os amigos, você sair sozinho mesmo. Uma das coisas que eu mais vejo dentro de relacionamentos que é um grande erro é que as pessoas entram no relacionamento e só vivem aquilo. Não tem mais vida. É só aquela pessoa. O mundo fecha naquela pessoa. Aí aquela pessoa sai. O que aconteceu? Onde que eu vou? Homens fazem isso demais. Quando você se relaciona com uma mulher, você começa a viver na esfera daquela mulher. É tudo aquela mulher. Todo final de semana aquela mulher. Não funciona. Até porque a mulher não gosta de homem assim. Eu gosto muito disso, né? Que tem um outro profissional que usa esse termo, que é o Orlando Costa, e ele fala muito sobre isso, que homens são vetores no mundo. O que ele quer dizer com isso? O homem, ele é feito para desbravar. O homem é feito para penetração no mundo, literalmente. Sim. O homem é feito para isso. O homem é feito para estar vivendo. Não que a mulher também não seja, mas o homem que fica dentro de casa o dia inteiro, sentado de cueca no sofá, brocha a mulher. Essa é a realidade. Então o homem tem que ter a vida dele, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que continuar vivendo. E vocês anulam isso, vocês param de estudar, param de trabalhar. Quantos homens não entram numa relação e começam a focar só na mulher? Aí a mulher estuda, a mulher forma, a mulher faz tudo, aí depois ela larga ele. Lógico. Sim. E também é importante sempre estar mantendo aquela chama do começo acesa, né? Você sempre tá querendo surpreender, sempre uma coisa muito importante, sempre você tá cuidando da sua higiene, né? Que nem você falou, às vezes o cara já tá ali no casamento e não toma mais banho, não escova o dente e sempre a mesma roupa, né? Então, é uma coisa muito importante, você cuidar da higiene e sempre manter aquela chama acesa, né? Uma das coisas que eu falei isso esses dias nos meus stories, que os homens têm que entender que nós mulheres somos seres muito mais mentais que visuais. Homem, se a mulher passa na frente dele de camisola, pronto, tô pronto. Vem. Mulher, não. Você ficar andando de cuequinha perto de mim não faz efeito nenhum.
A mulher, o homem tem que deixar ela preparada e aquecida para um momento íntimo. Se é o intuito, vocês têm que fazer isso sempre. E, gente, não é difícil fazer isso. Por isso que o homem tem que aprender a ler a mulher dele. O que sua mulher gosta? Normalmente o que ela mais reclama é o que ela sente falta. Então, por exemplo, se ela fala, não, mas a gente não passa nem momento juntos, o que ela quer dizer? Ela quer você com ela, olhando no olho dela, conversando com ela, comunicando com ela. Mulheres gostam de falar. Isso é uma das maiores coisas que os homens não gostam, né? Aí a gente chega assim, Camila, mas ela fala demais. Eu não dou conta. Eu falo, calma. Olha nos olhos dela como se você estivesse prestando atenção. Dica, gente, dica de relacionamento. Olha nos olhos dela como se você estivesse prestando atenção. Tenta prestar atenção pelo menos no início, no meio e no fim. E aí você fala 2, 3 palavras do meio da conversa. Então, tipo assim, ela tá falando assim, então, a minha mãe isso, porque a mulher é assim, né? Então, a minha mãe fez isso, mas eu tenho que levar o carro para lavar. Mas ontem também aconteceu isso lá no trabalho. Mas você sabia que eu também tô precisando fazer minha unha? Isso confunde a mente masculina. Então, ao invés de você ficar tentando entender, sua mãe, que interessante. Como é que foi então isso aí? Ela resolveu? Tá ótimo, é só isso que ela quer. Não precisa ficar... Deixa ela falar, né? Deixa ela falar. Escuta passiva, deixa ela falar. Mulheres gostam muito de atos de serviço. O que é atos de serviço, gente? Faz as coisas. Fica esperando ela mandar, não. Tem que trocar um chuveiro, troca. Tem que pôr a água lá, coloca a água lá. Porque vocês têm muita... O homem, depois que está num relacionamento mais fixo ali, ele dá uma desleixada. E não é demais. O que a mulher quer é o básico. O que ela quer é o que você fez no início para conquistar ela. É só manter aquilo ali. E lógico, sem dúvida, o posicionamento masculino é muito atraente para o feminino. O que significa isso, tá? Posicionamento masculino é o que a gente começou a falar sobre manipulação, né? Por exemplo, a mulher que ela tem um perfil mais forte, e às vezes nem é manipuladora, mas é uma mulher que tem personalidade mais forte, às vezes ela vai falar com você de forma mais forte, assim, mais ríspida, vamos dizer assim. Se esse cara aceita tudo que ela fala, vai broxando, vai perdendo a graça. Uma coisa vou dar um exemplo ridículo, assim. A mulher, o cara põe uma blusa. Aí a mulher vai dizer, essa blusa não tá boa, pode trocar. Aí ele vai lá e troca. Tipo, cachorrinho, abanando o rabo, né? A dona mandou, senta. Isso vai perdendo a graça pro feminino. E isso normalmente é uma mulher manipuladora. Agora, uma coisa você pôs a blusa e você gostou da blusa. Não gostei dessa blusa, troca? Não, eu vou com ela, eu gostei dela. Eu vou com essa blusa. Algum problema? Posicionamento. Isso é atraente pro feminino. Por mais que ela ache assim, no primeiro impacto, ela fala, credo, o cara nem troca a blusa pra mim. Mas depois ela vai começar a ver assim, gente, se ele tem posicionamento comigo, ele tem posicionamento lá fora. Sim. E uma das coisas que acontece em relações quando o homem está afastado do polo masculino dele é a traição. Por quê? Porque ele está dentro de casa com uma mulher mandona, que reduz o masculino dele, que não honra ele, que não valoriza ele. Aí ele vai lá fora. Tem uma mulher feminina, atraente, cheirosa, que fala que ele é lindo, que ele é incrível, sensacional, ele trai. Isso é uma das explicações da traição. Justifica? Não. Mas... Explica, né? Explica. Porque o homem quer uma mulher feminina. Ele não quer uma mãe que fica mandando nele. Então, vocês precisam tomar muito cuidado com essa sutileza entre uma mulher sábia, que quer que você edifica, e uma mulher que te manipula e quer que você se transforme à sua maneira, como diz a música, né? Aquela música é uma relação abusiva total, né? Que é exatamente, eu vou te moldar à minha maneira. Isso é o que um manipulador tenta fazer, né? E assim, às vezes eu percebo assim, que tem homens que eles querem realmente se dedicar à relação, quer fazer o melhor para a relação dar certo, e ele quer ser um cara bom para a esposa dele. E eu acho que ele acaba se perdendo e achando que, tipo assim, para ele ser o melhor cara do mundo, ele tem que dizer sim para tudo, né? Então tudo é sim, e ele não tem aquele comportamento, tipo assim, não é desse jeito, e toda hora é sim, e isso também é um problema, né? E ele acaba perdendo esse lado masculino dele. É o famoso homem bonzinho, né? O homem bonzinho, ele tem N crenças e N raízes na infância, tá? Mas, basicamente, esse homem não se ama. E ele vibra numa dependência emocional, porque ele tem medo da perda. Então, ele vibra numa escassez. Como esse homem tem medo da perda,
Ele pensa assim, se eu falar alguma coisa, ela vai embora. Então eu vou falar sim. E quanto mais ele fica sim, tudo na vida dele vira um caos. Essa mulher vai embora, ela vai embora, não vai demorar, porque nenhuma mulher aguenta isso muito tempo. Sim. Porque a mulher quer um homem que se posiciona, ela quer um homem que fala pra ela o que ele pensa. Sim, a gente quer. A mulher vai embora, a vida financeira dele vai pro água abaixo, porque ele tá vibrando numa escassez, e a escassez atrai perda e falta. Ele não tem amor próprio nenhum. Ele vai, cada dia que passa, se sentir menor, pior. Ele vai começar a ter ciúmes, crise de insegurança, pode gerar ansiedade. Então, essa coisa de tentar ser bonzinho demais, ela só acarreta N outros problemas. Primeira coisa que eu falo com todos os meus clientes, vamos trabalhar o amor próprio. E amor próprio não é só ficar sarado. Amor próprio é você aprender a se conhecer, conhecer suas sombras, conhecer suas raízes, seus padrões emocionais, seus gatilhos, o que te leva a essa dependência emocional. Aprender posicionamento masculino, né, dentro das relações, aprender a se posicionar, a falar o que você pensa de forma leve, sem violência, sem agressividade, mas de forma firme, quando for necessário. Tem N coisas que é importante o homem aprender. Aprender a dar para a mulher amor na linguagem que ela entende. E ele falar para ela, olha, eu entendo nessa linguagem, amor. Eu preciso que você também me dê. Relacionamento tem que ser recíproco. Relacionamento não pode ser montanha-russa de emoções, né? Então, show, Mila. Obrigado por esse bate-papo. Acredito que depois desse bate-papo eu já sou um homem melhor e vou aplicar tudo isso. E obrigado, que foi um bate-papo muito esclarecedor. É isso. Obrigada, viu, Gabriel, pela participação. Gente, muito obrigada a você que assistiu esse vídeo. Fique ligado nos próximos vídeos aqui do canal.